O que é ser santo de acordo com a Bíblia? O que é ser perfeito de acordo com a Bíblia? Mesmo que já tenhamos falado sobre isso, eu quero ver alguns detalhes a mais que com certeza vão lhe ajudar muito na sua caminhada cristã. Efésios capítulo 1, verso 4 diz o seguinte: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Percebemos nesse texto que ser santo e irrepreensível é tanto um dom quanto um mandamento de Deus. Deus, por sua graça, nos concede a capacidade de passarmos pela fase da santificação. A fase da santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo implanta em nós o caráter de Cristo. E de acordo com Hebreus 8:10, neste processo de implantar o caráter de Cristo, Deus vai escrevendo os seus princípios amorosos no nosso coração, que se encontram resumidos nos 10 mandamentos. Porém, perfeição na Bíblia e santificação não tem nada a ver com impecabilidade. Quem pensa nisso, com certeza será uma pessoa frustrada, assim como muitas pessoas já se frustraram por terem uma compreensão totalmente equivocada do que é santificação. Quando você analisa esse termo bíblico, o termo santo significa separado. E ele é usado na Bíblia para se referir a pecadores que foram separados para um relacionamento especial com Deus. Repito, é um termo usado para pecadores separados para um relacionamento especial com Deus. Ou seja, esse termo não é aplicado a nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça. E a prova disso tem vários exemplos bíblicos, mas um, pelo menos para você analisar, 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados no Cristo Jesus, chamados a ser santos com todos os que invocam em todo lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo chama os membros da igreja de Corinto de santos. Agora, se você vai ler essa carta, você vai perceber que eles davam muitos bolas fora. Você percebe, por exemplo, que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele chega a ficar indignado com a igreja por tolerar um indivíduo que praticou um incesto, ficou com a própria madrasta. E Paulo está dando uma série de correções para os coríntios, ou seja, eles eram santos, foram separados para um relacionamento diferenciado com Jesus. Mas deixaram de ser pecadores? É óbvio que não. Eles deixaram sim de ser pecadeiros. Por quê? De acordo com Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 7, quando aceitamos a graça de Jesus, Cristo nos liberta do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora, nós ainda não somos libertos da presença do pecado, porque estamos num mundo pecador e porque a natureza pecaminosa está aqui dentro ainda. Você percebeu? Ser santo na Bíblia é ser um pecador. Porém, um pecador que está em desenvolvimento, em crescimento. Ser santo na Bíblia nada tem a ver com impecável. Todos os que eu já conversei e que acham-se na possibilidade de um dia chegarem a uma vida sem pecar em nada antes de Cristo voltar, todos os que eu já conheci já se frustraram. Os que ainda não se frustraram, infelizmente, vão frustrar-se. E até hoje, meu amigo, eu não conheci um perfeccionista que pudesse dizer o seguinte: olha, eu não peco mais. Até mesmo perfeccionistas que já faleceram e que fizeram teologia a favor disso, você percebe que ao fim da vida deles, eles não conseguiram chegar e dizer: olha, não cometo nenhum pecado mais. Não tem como. Pela graça de Cristo, você não será mais um pecadeiro. Você não será mais um escravo do pecado. Agora, dizer que você não vai ser um pecador, me desculpe a franqueza, é uma arrogância sem tamanho, é uma falta de humildade. Sem considerar que a Bíblia diz em 1 João 1:8, que se alguém diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Só o fato do indivíduo dizer que ele não peca ou que ele está num grau de perfeição acima dos outros
Só por ele se achar assim, ele já é um pecador. Nós não somos melhores do que ninguém. Aquilo que um irmão cometeu de erro ontem, eu posso cometer hoje também, se eu não estiver muito firme na graça de Jesus. Então sejamos humildes, queridos. E não nos esqueçamos de uma coisa: ser santo não é ser impecável, é ser um pecador com um relacionamento especial com Cristo, chamado para uma relação especial, e este pecador vai sempre crescer, se desenvolver, se tornar melhor. E nesse se tornar melhor, o fruto do Espírito vai sendo desenvolvido nele. E como parte do fruto do Espírito está o amor, a misericórdia, a compreensão com os outros. Portanto, quem defende uma doutrina ainda mais errada e malha os outros, aí ele já demonstra que não está tendo o fruto do Espírito. Que a doutrina errada que ele está defendendo está fazendo muito mais mal para o caráter dele do que bem. Que esse não seja o seu caso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.